e com toda a nossa alma. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo momento que estamos em Tua casa. Muito obrigado pela alegria que nós temos de em Tua presença estar. Ó Senhor, como é bom aprender, crescer, entender a Tua palavra. Tu és o nosso Deus, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, em quem nós confiamos. E Senhor, como é bom chegar na Tua casa, encontrar os Teus filhos de joelhos, buscando a Tua presença, intercedendo, Senhor, por nossa nação, nossa pátria, que ainda tem liberdade para proclamar o Teu Evangelho. Nós te louvamos, ó Deus, por esse grande privilégio que temos. Abençoa-nos, Senhor, com toda a sorte de bênçãos. Hoje, Senhor, fala ao nosso coração e dá-nos, Senhor, da Tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é mais uma noite que o Senhor nos dá. Noite de alegria, noite de felicidade, que temos para compartilhar a palavra dele, né? E entender e discernir e trabalhar com tudo aquilo que ele nos vem dando. Nós estamos juntos, acompanhando a leitura no livro de Ruth. E o livro de Ruth tem sido uma grande bênção na nossa vida. Tenho recebido de muitos irmãos, né, felicitações de como estamos procedendo no livro de Ruth e que bom que ele está sendo um livro bem estudado, esmiuçado, entendido. Nós não podemos perder de vistas que Ruth está exatamente naquele momento histórico clássico de Juízes. Ruth é uma história que acontece no momento histórico em que, infelizmente, o povo de Deus, após conquistar parcialmente a terra, né, de Canaã, ele fica naquela gangorra espiritual. Ora serve a Deus, ora não serve. Ora está na presença de Deus, ora não está. Ora deseja o Senhor e ora não deseja. E aí é difícil, né? Aí é complicado. Obrigado, meu amor. Deus abençoe. Aí não é fácil realmente. Mas nós louvamos a Deus por um livro tão bonito como esse. Na verdade, o livro de Ruth é uma pérola, uma grande pérola que desponta e que é achada, uma flor que nasce no final de um livro tão seco, tão difícil, tão terrível quanto é um livro de Juízes. Mas Deus é Deus e a sua palavra é verdade. O Senhor não iria mentir sobre o momento histórico horrível de Juízes, trazendo uma história da carochinha, de maneira alguma. Se aquele era um momento horrível, bem, fazer o quê? Nós louvamos o nome do Senhor, porque Ruth representa, então, uma história que ocorre no momento do livro, momento histórico de Juízes, que demonstra que naquela terra ainda tinha gente que servia a Deus. E isso é fundamental porque quando nós começamos o capítulo 2 e vemos o desenrolar do capítulo 2, você vê agora entrando em cena quem? Um homem chamado Boaz. Um homem chamado Boaz. E quem é Boaz? Como nós estudamos ontem, né? E hoje, na leitura bíblica, que todo dia nós temos, Boaz é aquele homem, meu amado irmão, minha amada irmã, que ele vem ali da tribo de Judá, né? Boaz é aquele do qual virá Jessé,
e depois virá Davi, e depois de Davi virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boaz, segundo a palavra de Deus, como está aqui, abre então Rute capítulo 2. Boaz era homem, coincidentemente, da família de Elimeleque, só que aqui um detalhe fundamental. Ele não era um parente próximo, tá? Porque Boaz não era um parente próximo. Porque quando nós chegarmos em Rute 3, você verá Boaz apaixonadíssimo por Rute. Do capítulo 2 para o capítulo 3 é muito bonito, uma paixão, um amor brota nesse homem por Rute. E você verá, como o pessoal diz, Boaz com os 4 pneus e os estepe. Né? Não era só os 4 pneus, os 4 pneus e o estepe, absolutamente tomado por Rute e arriado, 4 pneus e o estepe. E você verá Boaz lutando para poder ser o Goel, ou seja, o libertador de Rute e de Noemi, tá? Então, olha que interessante, mas por que ele tem que, segundo o capítulo 3, ir para as portas da cidade? Porque nas portas da cidade é que se faziam os negócios. Nas portas da cidade estavam os juízes da cidade para resolver as lides e os problemas. E ele vai para a porta da cidade para perguntar para o parente mais próximo se o parente mais próximo de Elimeleque, que poderia ser um irmão de Elimeleque, poderia ser um primo de Elimeleque, um parente mais próximo, um tio de Elimeleque, ou então um sobrinho de Elimeleque, se um parente mais próximo de Elimeleque queria ser o resgatador de Noemi e Rute. E ele interessado agora em casar com Rute. E aí, quando ele fala com a pessoa que pode resgatar, que ainda vamos estudar, é só semana que vem, o detalhe está sendo adiantado para você entender que Boaz não era um parente tão próximo. Então, por direito, quem poderia comprar as terras de Elimeleque e, por consequência, assumir Noemi e Rute? Quem poderia? Bem, o parente mais próximo. E aí, segundo o capítulo de número 3 e o capítulo 4, Boaz vai para a cidade, às portas da cidade, e perante juízes, ele conversa com o parente mais próximo, e o parente mais próximo não se demonstra interessado. Aí, como ele não se demonstra interessado, então Boaz vai e compra e resgata as terras, e aí, por consequência, ele tem o direito à lei do levirato, e por consequência, ele tem o direito a se casar com Noemi, e casa-se com Noemi. Noemi não, Noemi está muito idosa, né, meu amor? É Rute. Não que as idosas não mereçam casamento, mas Noemi já não estava mais interessada em marido. Tá? Chega um momento que as mulheres não têm mais interesse em marido, né? Elas querem viver a vida delas com tranquilidade, não é? Agora, a Rute estava nova, né? E Rute estava viva e linda, esplendorosa. Por que não casar, tadinha? E aí Boaz viu que foi pedido em casamento. Vocês vão ver que interessante o capítulo 3. Não era comum Rute fazer o que fez, mas ela instruída pela sogra, né? Noemi, quando ela se deita, literalmente, aos pés de Boaz e estende, né? O cobertor de Boaz, retira dos pés dele, aquilo no Oriente Antigo era um pedido de casamento, era dizendo, estou interessado em você, queria casar com você, você quer casar comigo? Que Boaz olha e vê tudo que está acontecendo,
sai feliz da vida querendo casar com a menina. Mas isso são cenas dos próximos capítulos para a semana que vem. O que eu quero te chamar a atenção é exatamente isso. Entra em cena um homem chamado Boaz, e é da família de Elimeleque, mas é um parente distante, é um parente que não tinha poder nem de resgatar Ruth, nem Noemi, e as terras de Elimeleque. E aí o que acontece? Esse homem, segundo o que está aqui, ele é um homem correto, é um homem espiritualmente bom, é um homem justo, um homem que teme ao Senhor. Como é que a gente sabe disso? Irmãos, a boca fala do que o coração está absolutamente o quê? Cheio. Vamos lá. Se você é dono de uma terra, e se você está viajando, e você, ao chegar na sua terra, você vê os seus empregados. Se Boaz não fosse um homem de Deus, ele já saía dando pito geral, pancada geral, pagando geral. O que estão fazendo? Ainda estão enrolando, não foram trabalhar, estão dormindo, estou pagando vocês para quê? Mas a Bíblia diz de forma muito interessante que Boaz, versículo 4, veio, e quando ele chega na sua terra, ele olha para os seus trabalhadores e olha o que esse homem fala com os trabalhadores: o Senhor seja convosco. Quer dizer, Deus abençoe vocês. Né? Era um homem que chegava e abençoava o seu povo. Diferentemente de, com certeza, grande parte dos israelitas que viviam nesse momento histórico aqui. Momento difícil, momento horrível, momento em que não se tinha um temor de Deus. Esse homem chega e ele simplesmente cumprimenta os seus, dizendo: olha, o Senhor seja convosco. E a resposta dos seus empregados foi mais bonita ainda. Foi: o Senhor te abençoe. Porque eles tinham certeza que Boaz, sendo abençoado, automaticamente abençoaria cada um deles. Né? Eu paro e penso, porque aqui está numa época em que trabalhador não tem direito trabalhista. Aqui está numa época que não tem CLT, não tem FGTS. Aqui a coisa é bruta, mas bruta e bruta mesmo. Se não é Deus, em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio, usando Moisés para dizer: cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos, cuidem do estrangeiro. Meu irmão, quem não tinha mais capacidade de trabalhar, estava acabado e estava morto. Então, viúvas, órfãos e estrangeiros são classes que normalmente não tinham possibilidade de trabalho. E se não é Deus dizendo: olha, quando vocês recolherem os frutos de vocês, não é para pegar o que cair, não. Porque o que cair é para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro que vão passar depois de vocês colherem. Quando vocês saírem pegando os frutos, não é para balançar a oliveira completamente e caindo tudo ainda pegar o que está no chão, não. Se ficar alguma coisa na própria oliveira, é do estrangeiro, e o que cair é do estrangeiro, do órfão e da viúva. A mesma coisa na videira, não corta tudo não. Deixa um pouco para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro.
E o que é interessante é que quando você faz o estudo histórico do período que aqui está, é um período difícil, é um período sem misericórdia, é um período sem graça, é um período sem, literalmente, você olhar para pequenos e para menores. É por isso que alguns países, quando literalmente tinham acesso ao Velho Testamento e à lei, diziam assim: esse Deus dos hebreus é um Deus literalmente pequeno e fraco, porque só um Deus fraco se mobilizaria para ter misericórdia de fracos. E daí porque babilônicos se orgulhavam em ter o código de Hammurabi, né? O código de Manu, eram códigos que existiam também paralelos a essa época, mas que não tinham nada de misericórdia. O máximo de misericórdia era olho por olho e dente por dente. O resto, meu amado irmão. E aqui você tem um homem que simplesmente, ao chegar, devia estar chegando cansado da viagem, devia estar vindo e literalmente poderia tratar muito mal os seus servidores. Esse homem não, esse homem chega e esse homem tem palavra de bênção, de graça, de virtude, de misericórdia para os seus trabalhadores, né? E isso é bonito, porque isso contrasta com os homens que normalmente estavam vivendo naquela época de Juízes, que eram homens malignos, que faziam o que queriam e que viviam conforme queriam. Boaz é então a prova maravilhosa, e o livro de Ruth foi escrito para que a gente não tivesse uma visão tão pessimista da época dos Juízes, porque Boaz representa um homem no meio de vários. Eu creio que não existia só Boaz. Outros também temiam ao Senhor, mas o número era muito menor. Boaz era um homem valoroso, era um homem forte, nós já estudamos isso, tanto terça quanto quarta. E Boaz era um homem absolutamente cônscio de tudo que tinha. Ele entrou, ele foi ver como é que estavam as espigas, ele foi ver quem estava cegando, ele foi ver quem estava vindo de fora, porque as propriedades, irmãos, não tinham muros. Você não podia botar cerca na sua fazenda, para que depois que os teus trabalhadores trabalhassem, viessem viúvas, órfãos e, obviamente, os estrangeiros colhendo o que sobrou. Entendeu? Não podia ter cerca. E aí Boaz vê alguém diferente. E Boaz simplesmente olha no versículo 5 e diz: quem é essa moça que aí está? Alguns interpretam, obviamente, errada a expressão moça, mas você tem que entender que Boaz era um homem respeitador. Então, quando ele fala moça, ele está falando quem é esta senhora, essa mulher jovem que aí está. Por quê? Porque lá no versículo de número 4, diz algumas Bíblias que quando ele chega, ele fala os seus moços. Entendeu? Então, uma expressão de respeito, como se fosse senhor e senhora nos dias de hoje. E o que é interessante é que, literalmente, o capataz, o moço que administrava tudo, tem algumas Bíblias assim, diz: essa moça é a nora de Noemi, é Ruth. Quer dizer, como nós já ouvimos nos áudios, a história de Ruth antecedia ela. A história de Ruth já era conhecida muito antes dela. E ele diz: ela chegou aqui, ela pediu para trabalhar, e a menina é boa de trabalho, porque ela não parou até agora. Parou um pouquinho para tomar uma água e está ali, trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando mesmo. E aí o que acontece? Bem, Boaz então chega perto de Ruth, versículo 8, e diz assim: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás aqui com a minha serva,
Boaz, então, identifica quem é, identifica que é sua parente, e Boaz tem um cuidado especial com ela, dizendo, olha, fica junto com as minhas servas, tá? E olha, é o que eu falei ontem na mensagem do áudio de ontem, não vá nunca para outro campo, sempre venha para cá. Brincando, eu até disse no áudio, Boaz assina a carteira de Ruth, a carteira de trabalho, e diz, tem trabalho para você aqui, não se preocupe, não será demitida. Né? É óbvio que muitos intérpretes olham para essa parte e diz que aqui ele já está interessado em Ruth. Eu estava conversando até com minha esposa e brincando, né? E minha esposa diz, não, aqui ele já estava de olho. E eu dizendo, não estava de olho. Não. Ele aqui ainda está tratando de forma responsável, de forma assim. Não, já está de olho. Né? Bem, muito bem. Se estava de olho ou não, talvez alguma coisa no coração de Boaz estivesse dizendo algo para ele, mas ela achou graça diante dos olhos de Boaz, e eu creio que, em primeiro lugar, não por causa da atratividade física de querê-la como esposa, mas em razão de protegê-la como uma parente mais distante. Talvez Boaz tivesse algum nível de carinho por Elimeleque, talvez. E o que me chama mais atenção para trabalharmos hoje à noite é exatamente o versículo 9, e o versículo 10 e o versículo 11. Olha que interessante, Ruth capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, que diz, depois que Ruth ouve tudo isso, né? Ruth ouve tudo isso, versículo 10, assim diz, e ela, inclinando o seu rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Olha a resposta de Boaz. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixastes o teu pai, a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Boaz está dizendo exatamente o seguinte, olha, eu estou te beneficiando, porque você é temente a Deus. Porque o que você fez por tua sogra, ninguém faz. Porque o carinho para com a família que você tem, ninguém tem. E Boaz chega no versículo 12 e diz, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Boaz está dizendo, você é mais, entre aspas, crente, que as crentes dessa terra. Ou seja, você é mais judia do que as judias que nasceram por aqui. Porque o que você faz é raro se fazer. O que você realizou é raro de se ver. E preste atenção, você veio não só para proteger tua sogra. Você veio em última razão, porque passou a crer em Deus e está buscando em Deus, nas asas do Senhor Deus, proteção e refúgio. E olha, minha filha, que Deus te recompense. Então, o que eu estou fazendo aqui não é nada mais, nada menos do que ser usado por Deus, reconhecendo que eu sou instrumento de Deus para a bênção na sua vida. É por isso que eu creio que talvez até este momento, se o interesse de Boaz começou a nascer, ainda estava pequeno. Aqui é muito mais um homem muito sério, temente a Deus,
que entende que ele é instrumento para a bênção e para a vida daquela mulher. Para a vida daquela mulher. E aí sim tem toda a cega, muito tempo passa, porque não pense que no capítulo 3 é imediatamente posterior ao capítulo 2, são fatos, aí no outro dia, não, tem toda a cega, meses passam, e aí como Noemi vê que ele tem um cuidado especial, ao que parece o coração dele, literalmente vai se encantando devagar com a menina, e o coração da menina vai se apaixonando devagar por ele. Mas é óbvio que pequenas olhadas assim são vistas por aqui. Isso está na cara, né? Isso está na cara. Respeitosas, mas pequenas olhadelas de carinho já estavam surgindo aqui. E eu quero essa noite trabalhar com os irmãos, já estamos trabalhando, óbvio, continuar trabalhando com os irmãos sobre o que Boaz aqui referencia. O que Boaz está falando aqui? Boaz está falando do princípio, pode colocar, Davi, da semeadura. A lei da semeadura. Boaz literalmente